um atleta olímpico de muito sucesso, um nadador que já ganhou medalhas de ouro até em Olimpíadas, o futuro da nação e um cara super popular. Ela é uma saltadora prodígio que tinha tudo pra ter um grande futuro, mas agora tá se recuperando de uma lesão mega complicada, enquanto é uma pessoa mais reclusa, mais tímida. Pra além da piscina, a princípio esses dois não parecem ter nada em comum, mas com o passar do tempo e a convivência eles vão acabar descobrindo que talvez estejam conectados nas coisas mais importantes pra eles. Oi, eu sou a Marci, esse é o Pausa pro Chá, um canal aqui no YouTube, onde eu falo sobre livros e se você me acompanha, vai ver que eu estou num cenário diferente essa semana e vou estar pelos próximos aí muitas semanas, porque estou no Brasil, então minha estante está lá em casa me esperando. Vamos aceitar que este é o cenário por hora, tá? Recados dados, vamos falar de No Fundo é Amor, livro novo da Ellie Hazelwood, que está sendo muito lido, assim, todo mundo que lê romance está lendo esse livro, já tá falando o que achou e eu vim te contar hoje se vale o hype ou não dessa leitura. Já vou começar falando que eu não sou uma grande leitora de Ellie Hazelwood, na verdade, essa é a primeira vez que eu leio algo dela, mas eu sei que ela é muito famosa, muito insensada, muito aclamada. Eu não sei, na verdade, por que eu passei ilesa, né, a esse sucesso, assim, dela, porque eu amo ler livros de romance, então não é uma coisa de, ai, não gosto, mas não sei, não me chamou a atenção, ainda que todo mundo gostasse muito. Eu não costumo ter essa sensação de, ai, se tá todo mundo lendo eu não quero, muito pelo contrário, se tá todo mundo lendo eu quero saber por que todo mundo tá amando, mas passei ilesa, e aí quando eu vi que tava saindo esse livro, né, eu fiz um vídeo aqui de lançamento de 2025, vou deixar aqui em cima, que falava dos livros mais aguardados, então tem livro novo da Chimamanda esse ano, Emily Henry e grande elenco aí. Então fica a dica de conferir esse vídeo também. Eu falei que tinha livro novo da Ellie Hazelwood e que eu ia ler aqui pro canal, então cumpri minha promessa, entrei neste mundo. Bom, vamos falar dos nossos protagonistas, que são o Lucas, esse nadador de muito sucesso, e a Scarlett, que é a pessoa que tá passando pela lesão, que é toda tímida e tudo mais. Ela salta, né, e numa dessas acrobacias ela se machucou muito, teve que fazer cirurgia e tá, ficou muito mal. E ela tá passando por um processo de que o corpo dela já tá totalmente recuperado pra fazer as coisas que ela costumava fazer, mas a cabeça não. Então ela não tá mentalmente preparada, ela tá bloqueada, ela não consegue mais executar aquele salto, que é um salto super importante pra carreira dela, né, pra competição, é um dos saltos que é requisito pra ela poder competir. Ela não consegue mais executar. O livro mais ou menos vai tratar dessa questão dela tentando recuperar a confiança, ela vai pra terapia, mas ela também é uma pessoa que se cobra demais, assim, desde sempre. Ela quer ser perfeita em tudo, e a gente sabe que isso não existe, né? Vou deixar ali mais uma vez essa obviedade, porque às vezes a gente precisa ouvir. Mas ela tem uns traumas ali do passado que fazem ela se cobrar demais, que só atrapalha ela com toda essa coisa dos saltos, porque ela fica se cobrando e com muito medo, né? E não consegue sair dessa situação, e já tá há mais de um ano nessa, todo mundo acha que ela já devia ter superado e ela não consegue. E inclusive, né, essa ida dela pra terapia é uma sugestão do time pra ver se ela consegue tratar esse bloqueio num outro lugar, porque ele não é mais físico, ela executa todo o resto, menos aquele salto. A Scarlett é aquela personagem bem tímida, assim, até meio nerd, que só estuda, não vai nos eventos da faculdade, não tem nenhuma amiga muito próxima, ela tem as colegas de time, né, de equipe dela, e uma colega de casa, mas ela também não tem relações mais íntimas com essas pessoas, ela é uma pessoa, são pessoas que ela vê, assim, no dia a dia dela, mas que não são amigas delas, e ela é bem fechada, muito focada nos saltos e focada em tirar boas notas, ela quer entrar na faculdade de medicina, então ela tá sempre muito focada e não aproveita nada, e aqui a gente tá falando, né, de dois personagens super jovens, a agenda ali da galera que tá envolvida no universo das piscinas é super ativa e ela não participa de nada. A Scarlett tá lá, vivendo a vidinha meio chata dela, até que um dia ela tá saindo, chegando no treino, enfim, e ela vê o Lucas, que é esse nadador muito gato e de muito sucesso, meio que discutindo com a namorada, que é colega de equipe dela. A namorada do Lucas chama Pen, e você, se você ler este livro, você vai cansar de ler o nome da Pen, não vai aguentar mais ouvir falar nessa garota. Mas a gente vai falar sobre isso no futuro, vou seguir contextualizando aqui minha história. Eles estão meio discutindo ali, a Scarlett vê e fica meio assim, e aí a Pen, na tentativa de provar que o Lucas não é um cuzão, que tipo, né, que tá tudo bem, ela começa a falar sobre a vida dela com a Scarlett, contar que o relacionamento dos dois tá meio pra baixo, assim, tipo, que ela tá pensando em terminar com esse cara. Por quê? Porque este cara
tem algumas predileções, alguns fetiches que não fazem sentido pra essa menina, né? Pra Pen. Então, ele é basicamente BDSM e ela quer viver uma vida mais baunilha, vamos dizer assim. E aí ela sente, por um lado, que esse cara tá... Porque ele não fica forçando ela, né, a fazer as coisas. Mas ela sabe que ele gosta disso. Mas ele ficou de boa em abdicar dessas experiências por ela. Mas ela não se sente bem, porque ela acha que um dia, né, se eles seguirem assim, um dia ele vai se ressentir, que eles são jovens, que ele tem que experimentar as coisas, e que ela também não teve outros namorados, então talvez era o momento deles terminarem, porque senão eles vão ficar juntos pra sempre, aquela coisa meio dos sweethearts do colégio, assim. O que, se a gente pensar, faz sentido, né? Na verdade, ela tá ali com reflexões que são pertinentes a essa relação que ela tá envolvida. Só que a Scarlett, quando escuta isso, ela fica meio sedenta, assim. E o Lucas é meio que dominador e ela gosta de ser submissa, né? Então ela fica meio mexida com essa ideia de que ele poderia dar tudo que ela gostaria, mas, né, não fala nada, só pensa assim, ai, nossa, credo que delícia, sabe? E aí ela meio que também tenta dar uns conselhos pra essa Pen, porque ela tinha um namorado que também não gostava disso, né, desse tipo de situação, não tinha nenhum tipo de fetiche nesse sentido, e às vezes acabava cedendo algumas coisas pra ela se sentir mais realizada e tal, e a Scarlett meio que vai tentar dar uns conselhos, assim, sendo que na verdade o namoro dela já acabou e esse namorado foi um lixo com ela, então assim, não sei que conselhos a Scarlett pode dar, mas ela tava tentando ali, e acaba se aproximando um pouco dessa Pen. Até que a Pen, numa festa aí da equipe de natação e nados, que tá todo mundo junto, ela fica muito bêbada e ela e o Lucas já terminaram. Só que eles não contaram pra ninguém, porque enquanto ele é o prodígio, o lacre da natação, ela é dos saltos. Então eles são um casal perfeito, são, sei lá, aquele casal, assim, padrão, né? Um casal padrão e atletas de muito sucesso, muito êxito. Então eles não contam pra ninguém, não é que eles estão fingindo que ainda estão namorando, mas meio que é também porque eles não contaram pra ninguém. Tá, a Pen está muito bêbada nessa festa e ela diz assim, sabe o que eu tava pensando? Eu e o Lucas, a gente já não tá mais juntos. E nesse meio tempo, a Scarlett tá muito feliz de estar se aproximando da Pen, de ter uma amiga e tal. Isso coloca ela nessa posição também de desconforto com o que a Pen vai propor. Que é o seguinte, já que você é submissa, ele gosta de dominar, vocês dois estão solteiros, por que que vocês não começam a sair? E os dois ficam meio tipo, ai, nossa, que isso, Pen, né? E a Scarlett fica, nossa, a gente é amiga, imagina que eu ia fazer isso com teu ex. E a Pen tá tipo, não, ele tem que viver, eu gosto muito dele, ele é um cara legal, eu também quero viver outras coisas. Vão, aproveitem. E eles ficam, nossa, meu Deus, imagina. Até que ela chega em casa e ele tinha mandado um e-mail bem no estilo, se você quiser eu quero. E ela fica muito em conflito, mas no fim ela quer sim. Todo esse contexto porque é a partir daqui que a nossa história acontece, né? A gente tem esse leve contextualizado no livro também. Eles começam a se ver e ter esses momentos, assim, primeiro uma química ali, uma coisa, e muita conversa pra ver os combinados dos dois. E aqui seria o momento, né, da mágica acontecer, deles começarem a se encontrar, começarem a testar coisas e começarem a se apaixonar, né? Porque a ideia é que esse livro seja um romance romântico, né? Não só descrever as experiências deles nessa nova configuração. Só que pra mim, essa magia meio que não aconteceu. Não rolou a conexão entre os dois o suficiente, ou as experiências também não eram tão assim, uau, pra fazer a gente meio que torcer pra esse casal e querer que esse casal ficasse junto. O que mais me incomoda nesse livro é que tanto as dinâmicas ali de poder quanto o sexo parecem grandes tabus pra esses personagens, pra esses protagonistas, pra todo mundo que tá nessa história. Tudo vira um grande tabu e parece que ninguém consegue lidar direito com isso. Seja a Pen, que é essa amiga aí e ex-namorada do Lucas, seja a própria Scarlett, que é a nossa protagonista feminina e que é também a narradora do livro, ela fala umas coisas muito problemáticas sobre si mesma, assim. Eu vou pegar alguns exemplos aqui, porque eu tenho muitas marcações no meu Kindle. Por que estou tão curiosa a respeito da vida íntima dos outros? Meio audaz para alguém que gosta de ser amarrada como um saco de limões. Só que, tipo assim, ela não tá falando isso pra ninguém, ela tá falando pra gente.
Enfim, eu vou ler mais um trecho e aí você talvez entenda o que eu tô falando, que eu acho que o próximo trecho é melhor ainda. Talvez ele não queira que eu me sinta ameaçada, andando por aí com um pervertido sexual depois do anoitecer. Mas eu sou tão depravada quanto ele. Depravada, pervertido sexual. Tipo, olha essa escolha de palavras. Quem é que tá falando isso, sabe? Se eu falo essa citação assim, solta no ar, parece uma garota que tem esses interesses ou parece, sei lá, uma senhora conservadora julgando os jovens depravados, né? Ela se chamou de depravada? Sim, depravada. A Scarlett se chama de degenerada, de pervertida, sabe? E isso não é uma coisa que ela fala uma vez. Ela fica repetindo isso o livro inteiro. Que esse peso nas coisas banca teus desejos, sabe? Tipo, é muito esquisito, assim, gera essa sensação pra mim o tempo inteiro de quem é que tá escrevendo isso aqui. Sabe? Quem é que tá julgando isso aqui? Tipo assim, se a gente tem uma menina jovem que sabe, assim, ela é muito ciente dos fetiches dela, ela é muito ciente do que ela quer, ela é muito ciente de que aquela relação que ela tinha antes não sanava os desejos dela, ela é muito consciente dos seus desejos. Então, por que essa escolha de palavras tão pesadas, né, que tem um significado na nossa sociedade muito pesado e que tem um teor de julgamento nas palavras, que ela usa pra definir ela e também pra definir o Lucas, né? Ela chamou ele de pervertido sexual, tipo assim, cara, então quem é que tá escrevendo esse livro? Quem é que tá falando isso? É a Scarlett? Por que ela acha essas coisas? É uma coisa que, sei lá, a sociedade coloca nela, que ela já ouviu outras pessoas falarem assim dela quando ela falou sobre os desejos dela, porque não tá claro nesse livro. Então, por que tanto julgamento num livro que deveria abordar esse assunto de um jeito leve, de um jeito fluido, como parte de quem ela é e do que ela gosta e da relação que eles dois vão estabelecer a partir dali? Eu fiquei pensando se, sei lá, não era um próprio fetiche dela ser chamada assim, de nossa, eu sou tão safada, tão assim, ai, ai, tão pervertida. Ela usa esses adjetivos não pra ele, ou pede pra ele chamar ela de alguma coisa, não é uma coisa que assim excita ela, parece. Quando no fim das contas é só o desejo dela. São só os prazeres e vontades que ela tem. E ao mesmo tempo, não é que o livro tenha uma complexidade grande para que a complexidade do livro seja justamente essa. Ela gosta disso, mas ela fica balançada porque, sei lá, as dinâmicas de poder, ela sendo submissa, é o papel de gênero que a sociedade quer que as mulheres performem. E daí ela tem uma grande dificuldade com isso, sei lá, é uma grande feminista, pensadora feminista, mas que gosta de ser submissa. Sei lá, entendeu? Tipo, não é uma questão complexa, mas o tempo inteiro fica esse julgamento que é esquisitíssimo, me azedou muito ler. Fica meio canastrão, meio puritana demais, tipo, sei lá, e aí que tu gosta do que tu gosta, sabe? Se tá todo mundo bem com essa relação, ninguém tá se incomodando, por que tu tá se incomodando? Enfim. E aí tá, o livro tá todo nessa de ai, nós os degenerados, mas quando realmente a coisa vai acontecer, é tudo meio qualquer nota, assim, é um livro muito básico. Eles têm essa lista de coisas que eles querem testar juntos, a gente nunca vê a lista, mas eles meio que dão a entender de que tem várias coisas, pesadas, diferentes, e tudo que ele quer fazer com ela é justamente o que ela quer que façam com ela, então eles são um match perfeito pra isso e tudo mais. Só que na prática é isso, é meio sem graça, tipo assim, tem umas coisinhas ali dele mandando nela, tá, um tapinha aqui outro, mas até a questão de, né, ser amarrada, que é uma coisa que ela fala muito, que ela brinca, haha, você que amarra pessoas por lazer, sei lá. Não acontece, tipo, isso nunca acontece no livro. E sei lá, isso aconteceu em 50 Tons de Cinza, por exemplo. Então é uma coisa básica, não é nem que eles foram pra fetiches muito, assim, difíceis do livro tratar. Não, são coisas, assim, a base, sei lá. Por que o livro não se joga nesse universo, nesse cerne que conecta esses dois personagens? A relação só existe porque os dois estão interessados na mesma coisa. Por que o livro não entra nisso? Não faz ser, assim, instigante, delicioso, dá uma curiosidade, assim, ser instigante mesmo, sabe? Que a gente leia e fique meio, que tudo. Porque, sei lá, se não é pra isso, pra que é, sabe? Fiquei me perguntando se era medo de chocar, se é falta de conhecimento. Ela usa uns termos mais técnicos, às vezes é um pouquinho mais didática. Fala, sei lá, por exemplo, que ele tem predileção por lágrimas, que ele gosta, cita muito ele, se ela estiver chorando, não sei o quê. Então, tipo assim, toca em coisas, mas é sempre tudo muito superficial, tudo muito sem entrar nas nuances, nos cantinhos, assim, é tudo muito genérico, talvez.
Genérico eu acho que é uma boa palavra. Num resumo, gente, faltou B, faltou D, faltou S, faltou E. Fica uma coisa meio genérica, assim, sabe? Eu li em algum comentário no Goodreads alguém falando que, na real é tipo meio que eles um baunilha com canela, assim, sabe? Porque não é nada demais, é umas relações bem tradicionais e... sei lá, qualquer nota mesmo, meio genérico. No meio tempo, a gente tem a competição, a gente aprende mais sobre o salto, vai com a Scarlett nas sessões de terapia dela e vê ela evoluindo 0% sessão depois de sessão. E vê ela se aproximando também das meninas da equipe dela, ela vai se abrindo um pouquinho mais pro mundo, né? E, especialmente, vai virar uma grande amiga dessa Pen, ex do Lucas. Elas vão ficar muito íntimas e aí... a Scarlett vai passar a porra do tempo inteiro pensando nessa amiga. Ai, e o que será que a Pen vai pensar? Ai, será que a Pen não vai se chatear com isso? E assim, cara... é pela Pen que tu tá vivendo tudo isso. Foi ela que te colocou nessa situação, sabe? É claro que essa personagem tem o direito de mudar de ideia, ficar com ciúme depois que o Lucas tá com a amiga dela. Sim, mas juro pra vocês que eu fiquei com vontade de contar, mas imagina, né, que eu ia fazer isso, é um livro longo. Porque parece, assim, que a Scarlett tá pensando mais na Pen do que no próprio Lucas. Tipo assim, o Lucas tá totalmente entregue a ela, tá sendo um fofo, tá fazendo coisas com ela, tá se abrindo com ela, né, as emoções, os pensamentos dele, muito mais do que ele fazia com essa ex. Então essa ex tá assim, ele é todo fechado, ele é todo mais na dele, ele não gosta que eu durma na casa dele. E aí a Scarlett vai lá, a primeira noite, ele já diz, dorme aqui comigo, e os dois dormem de conchinha. É outro Lucas, e ela não tá nem aí, ela fica só preocupada com a amiga Pen. E tá, você pode me dizer assim, mas é a primeira amiga dela, ela nunca teve ninguém, ela valoriza muito essa amizade, ela viu como é bom ter uma amiga. E eu concordo com tudo isso, mas assim, Scarlett, já pensou? Só pensa, não precisa assim fazer. Mas já pensou se você falasse com a sua amiga e perguntasse pra ela, amiga, tu tá achando esquisito a gente tá tendo essa relação? Enquanto isso, a Pen já tem um outro namorado, já tá com um cara que é um professor, ela tá em outra, tá feliz, né? Depois ela vai dar uns problemas, mas ela tá feliz nesse momento. Então assim, Scarlett, vai viver, cara. A história vai se passando ao longo de quase de um ano mais ou menos. E apesar desse período de tempo ser muito grande, a relação dos dois não evolui muito no livro para eles se tornarem algo além de bons parceiros sexuais. Não teria nada errado se eles fossem só essa relação casual e tudo mais, mas ao mesmo tempo o livro começa a te dar pistas e a falar como se eles estivessem num relacionamento afetivo mesmo, assim, de que a gente é iguais, a gente se entende, como ele me entende como ninguém me entende no mundo. Da onde? Eu não vi isso acontecendo. Até porque a Scarlett e o Lucas passam, curiosamente, pouco tempo juntos. O livro escolhe mandar o Lucas competir em outro país, ir pra outra competição não sei aonde, que eu imagino que faça parte da rotina, né, de atletas e tudo mais. Mas o Lucas passa muito tempo longe, então a gente tem lá uma cena super spice deles. O capítulo seguinte, o Lucas já tá na Austrália, sabe? O livro retira o Lucas da equação, eu senti muito, também pra conseguir dar conta da vida da Scarlett sem o Lucas. Então, enquanto o Lucas não tá, ela treina, ela sai com a Pen, ela vai na terapia, ela vive a vida dela. Tipo, eu fiquei com a sensação, assim, de que era como quase que o livro não conseguia dar conta da Scarlett ter uma vida pra além do Lucas, quando o Lucas estava presente. O livro fica afastando os dois um do outro, e aí isso faz com que seja mais difícil realmente tu entrar em questões de sentimento, eles viverem outras coisas mais legais, terem umas experiências bonitinhas, quando isso acontece. Então acaba que a relação dos dois, ali a intimidade dos dois não evolui muito. Ele é um cara muito gato, tá ali pra ela, faz as coisas do jeito que ela gosta, é um suporte emocional pra ela, mas ela está sempre focada, preocupada nessa amiga Pen. E assim, o Lucas tem muita paciência, cara, tipo, porque ela fica, ele é um cara que banca as coisas que ele sente. Então, ele fala que ele tá afim dela, ele fala que a Pen não importa nada pra ele mais, que ela é só uma amiga, que ele não tá nem aí. E a Scarlett tá sempre nessa grande confusão, então assim, santa paciência, sofreu mais que Jesus
Jesus, Lucas. Ai, gente, eu queria que tivesse sido uma resenha positiva, que eu tivesse vindo aqui falar vários pontos positivos. Eu vi muita gente falando bem desse livro, mas não deu, assim, eu achei tudo muito superficial, muito raso. Um exemplo desse raso, né? A Scarlett tem toda essa questão com o salto e os bloqueios e com essa autocobrança dela de que ela não pode ser ruim em nada, ela tem que ser perfeita em tudo. Ela tá indo na terapia, mas assim, ela não evolui 1% em terapia, a terapeuta fala as coisas pra ela, entra aqui, sai aqui, ela acha que é culpa dela, o desempenho dela. Tem um momento que é um grande evento ali, assim, uma grande revelação pra ela de algo, assim, sabe quando tu tem uma grande epifania sobre a tua vida e te dá um estalo e tu pensa, meu Deus, é verdade. E aí ela virou outra pessoa. Então ela não podia ser ruim no alemão, que é um idioma que ela não fala, que é uma cadeira que ela pegou porque encaixava nos horários dela de treino, mas ela não se permite ser ruim. Antes dessa epifania aí, ela tava assim arrancando os cabelos da cabeça se ela pulasse na piscina e pingasse uma gota d'água pra cima, que é uma coisa assim que não se pode fazer dos saltos. Só que depois ela tá tipo, ai, tiraram 1/10 da minha nota? Tudo bem, o que importa é ser feliz. Tipo, Mona, que foi substituída. Não tem essa volta, vai e volta. Daí eu tô muito bem, de repente eu me cobro de novo, ou sei lá, descasca minha unha do pé depois do melhor salto da minha vida e eu fico, nossa, mas eu não estava impecável, sabe? Sei lá. E aí o livro poderia me responder assim, ai, mas passou 1 ano, né? E eu acho que essa passagem do tempo também me incomoda, porque eu sinto que o livro botou na conta do tempo, da passagem do tempo. Tempo é rei, né, gente? Então, como se o livro confiasse na passagem do tempo como uma muleta para não ter que explicar as coisas, para não ter que aprofundar as coisas, para não ter que criar cenas, capítulos em que a gente visse essa mudança muito grande. Por exemplo, a relação dos dois. A gente não vê grandes inserções ali de momentos fofinhos, de conversas profundas, tem uma que outra. Então, tipo assim, muitos dos capítulos deles são eles se encontrando pra transar. E não tem muito mais que isso, assim, sabe? Não tem eles indo ter um date, não tem eles batendo papo, não tem eles nadando juntos. Mas, como já passou 1 ano quase dessa relação, a gente aceita que eles poderiam estar namorando já e que se gostam e tem um sentimento muito grande. Eles passaram 1 ano se vendo e isso denota que eles têm algum interesse um no outro, que essa relação foi crescendo dentro deles e se tornando algo mais do que sexo. A passagem do tempo é o suficiente pra gente enxergar tudo isso? Eu não acho que é. Faz sentido isso que eu falei? Porque eu consigo visualizar muito na minha cabeça isso de o tempo sendo a justificativa pra muita coisa acontecer na história e a história não te mostrando, né? Não me mostrando pontos o suficiente pra que eu acreditasse nisso sozinha. Se tirar a passagem do tempo desses capítulos, se segura que eles têm uma relação muito sólida, que ela fez um grande avanço na terapia dela, sabe? Enfim, acho que eu já falei muito. Quando eu me empolgo, seja para o bem ou para o mal, eu vou longe. É um livro que eu odiei? Não é. Mas também pra gostar ficou faltando. Acho que 2 estrelas é o justo. Cheguei num consenso, 2 estrelas. Isso significa que gostar desse livro tá errado? Não. E eu sempre quero reforçar isso quando eu avalio um livro muito mal, ou quando eu passo tantos minutos quanto eu passei falando mal de um livro, porque as pessoas têm gostos e interesses diferentes. Tipo, eu acho que eu tentei muito aqui falar de coisas e trazer pontos que justificassem as minhas ideias e os meus desgostos, né? Eu fui lendo e pensando, mas isso não significa que quem gostou tá errado, que ela é uma escritora ruim, eu não li os outros livros dela. Me recomenda nos comentários, inclusive, qual que você acha que é o melhor livro dela pra eu ler e meio que fazer as pazes com a autora, porque o nosso primeiro contato não foi assim, não teve química. Então, respondendo a minha pergunta do começo do vídeo, para mim não valeu o hype ler No Fundo é Amor, mas é isso, se você gostou, se você se divertiu, tudo certo também. E aí, me conta nos comentários se você já leu o livro, se gostou, e as suas percepções de leitura também deste livro, se vai ler ainda e agora tá um pouquinho menos motivada. Também acho justo, eu sempre amo ler os comentários aqui no canal, respondo tudo. E já falei 1000 vezes que a minha ideia aqui é sempre que a gente seja um clubinho do livro pra fofocar de literatura juntas. Lembrando que toda semana sai vídeo novo aqui no canal. Essa semana talvez saia um segundo vídeo falando sobre as minhas leituras de fevereiro e março. Vamos ver se vai dar tempo de fazer isso. Mas toda semana sai vídeo novo aqui no canal, então se inscreve pra não perder nada. Um beijo e a gente se vê no nosso próximo chá.